Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Quem estiver chegando aí, me confirma aí se tá ouvindo legal, se o áudio tá legal. Mais cedo aí eu tentei fazer um stories aí e o áudio não tava saindo. Quem estiver chegando, por favor, boa noite, me confirma aí se estão ouvindo o áudio, se o áudio tá legal. Ouvindo o áudio foi foda. Maravilha. E aí, meus amigos? Situação atípica pra cacete, né, pessoal? Não sei, cara, como é que vocês estão aí, cada um no seu cantinho, no seu mundinho aí, né? Tenho pessoas aqui de Portugal, pessoas aí próximas da Itália, paciente na Inglaterra e vários pacientes aqui no Brasil. Vocês que me seguem, que não são meus pacientes, né, certamente estão aí acompanhando essas notícias chatas aí sobre coronavírus. Todo mundo está preocupado, tá certo? Não tem ninguém que não esteja preocupado, tá? Já tem caso confirmado aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a pessoa que foi confirmada aqui no Rio de Janeiro foi um dos meus professores na faculdade. E o quadro dele está grave. E assim, qualquer pessoa que fale aí hoje sobre coronavírus, meus amigos, entendam, é um vírus novo, tá? Ninguém tem muita certeza sobre nada. Só sabe mais sobre o quadro, sobre a doença viral, quem está passando, quem está vivenciando por isso hoje. É o médico que está lá na linha de frente lidando com pessoas adoecendo com esse quadro. Então, meus amigos, não adianta vir teórico nenhum, estudioso nenhum, se é um vírus novo. Qualquer pessoa que fale, né, lógico, a gente tem o quê? Que acreditar nas autoridades, né? E assim, eu vejo isso, eu ainda trabalho em emergência, sei como é que é. Existe hoje, cara, uma descrença geral de todas as pessoas nas outras pessoas. Ninguém acredita mais em ninguém acredita em governante, ninguém acredita em cientista, ninguém acredita em médico, ninguém acredita em paciente. Isso é muito ruim para a nossa sociedade. Então, a instauração de caos fica muito facilitada, né? O Rodrigo aí tá falando, depois de água podre vem essa merda. Realmente, cara, é bizarro. Só que assim, entendam o seguinte, né? Já existiram momentos piores na história, tá? Meu avô, descendente de italiano, veio para cá na barriga da sua mãe. E quando ele veio para cá, ele teve paralisia infantil, poliomielite. Na época não existia vacina. Meu avô mancava da perna, tinha uma perna atrófica e viveu sua vida inteira aí com essa sequela de poliomielite. Então, sem dúvida, né, o vírus, aparentemente, inicialmente, o que estava sendo dito é que era um vírus que iria dar um quadro benigno, um quadro praticamente autorresolutivo em pacientes sem comorbidades, pacientes imunocompetentes. Só que, e assim, essas informações que chegam para vocês também chegam para mim. Então, nosso amigo aqui está até perguntando, doutor, você consegue falar de algum fato do coronavírus comprovado? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, fora isso, a gente tem o quê? Muita especulação. E hoje, né, com um fluxo de informações que vocês conhecem, que vocês sabem, né, médico tem grupos de WhatsApp, onde as informações circulam. E eu vou falar para vocês as informações que chegaram até mim, né, mas volto a dizer, eu não tenho certeza sobre nada disso. São informações de colegas médicos passando entre nós, outros médicos, no intuito aí de ajudar, né, a frear essa pandemia, essa monstruosa epidemia, né? Então, o fato é o seguinte,
Eu sei que a maioria da galera que está aqui é marombeiro, tá puto da vida porque não vai poder ir para academia. Eu sei disso, também tô. Mas, cara, eu tô tão preocupado com essa situação atual que eu não tô nem tão preocupado de não ir para academia. Por quê? Entenda o seguinte, vocês viram aí as pessoas na China com capote, com roupa cheia de proteção. Ou seja, isso tudo tem um gasto. Vocês acham que se fosse um vírus muito brando, eles estariam ultra, hiper, mega protegidos, igual a astronautas, do jeito que eles estavam? É complicado, né? Eu vi uma médica falando sobre isso hoje, que me fez pensar. E temos pessoas aí não idosas morrendo. O próprio médico que inicialmente acenou sobre a doença, ele morreu. E não era um paciente, não era uma pessoa com comorbidade nem idoso. Então é complicado, né? Eu acho que a gente tem que ficar em alerta sim, a gente tem que ficar lavando a porra da mão compulsivamente sim. Infelizmente, o que nós temos aí até agora, dito pelas autoridades, é se isolar. Isso é uma merda, isso é foda, né? Eu acredito que vai ter muito mais gente quebrando financeiramente antes de ter problema de saúde. Isso também é outra foda, desculpem o palavreado, porque as pessoas precisam pagar suas contas, né? O cara que é personal, trabalha por hora aula, academia fechou, vai fazer o quê? Vai dar aula ao ar livre? Será que todo paciente, todo aluno vai se submeter a isso? Né? Enfim, a pessoa que tem seu consultório, vai fechar seu consultório. Então, as pessoas vão ter que trabalhar online, vão ter que se adaptar a esse período. E quem tem suas reservas financeiras e vai conseguir sobreviver, vai. E quem não vai quebrar financeiramente. Então é uma situação muito delicada, é uma situação complicada. Qualquer pessoa que venha aí com um absolutismo sobre a doença, na minha opinião, está precipitado, a menos que você seja um profissional que está na linha de frente, lidando na prática com esses casos. Até porque na teoria é uma coisa e na prática a gente vê outra. Então, outra coisa que me perguntam muito aqui, pessoas usando testosterona, fazendo uso suprafisiológico, tem a imunidade comprometida, tem maior risco. Meus amigos, não há nada cientificamente comprovado sobre isso. Tá? Não há nada que diga para você que o uso suprafisiológico de esteroides ou TRT, mais ainda, né, uso suprafisiológico, nós temos muito menos material científico sobre, nós temos muito mais material científico sobre TRT, reposição com testosterona. Então não há nenhum material que fale a favor da imunidade ou que fale contrário à imunidade. Aí beleza, um marombeiro que já garimpou fórum, que já passou para lá, para cá, ele vai falar, doutor, e a test flu, né? Todo mundo aqui já ouviu falar na test flu, sabem o que eu estou falando ou vocês não sabem o que eu estou falando? Me dê um feedback aí, para eu não me sentir falando sozinho. Alguém aqui sabe o que é teste de testosterona? Flu, F-L-U. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Sabe o que eu estou me referindo? Se souber, escreve aqui, por favor. Então tá, a maioria das pessoas aqui não sabe. Test flu, tá? É um termo em inglês. Só ouvi falar de Trenkov. É isso mesmo. É isso aí, o nosso amigo aqui, o Henrique, né? Ele é acadêmico de medicina, está se formando agora. Produz bastante conteúdo aí sobre esteroides, uso de esteroides, testosterona. É a famosa febre do esteroide, ou como ele falou aqui, gripe da testosterona. O que acontece? Como eu falei para vocês, o usuário de esteroides anabolizantes, ele tem muita coisa que ele faz e ele percebe nele mesmo, e que ele vai para a internet
digitar lá. Pô, usei Deca e fiquei com a ereção ruim. Combinei Deca com testosterona e a ereção ficou ruim. Apliquei tal coisa, deu febre. Existem relatos anedóticos que dizem que o uso de testosterona ou de esteroides dão uma febre, uma febrícula. E isso é um relato anedótico, sem uma documentação científica, sem uma comprovação, uma documentação científica. Só que várias pessoas fazem isso e têm essa febrícula. Eu mesmo já tive, quando era moleque, fazia uso on-off, eu tive usando Hemogenin, Durateston, e a febre é uma reação que normalmente assusta a gente, mas que pode só ser uma reação inflamatória, não necessariamente infecciosa. Então, geralmente é uma febrícula que dá 2, 3 dias e passa. Só que isso é um relato anedótico. Isso não tem nenhuma documentação científica dizendo que é uma infecção que está ocorrendo ou que o esteroide deu uma baixa na imunidade e que você está mais suscetível a infecções. Tá certo? Não há relato nem falando a favor, nem falando o contrário. Tá? De forma fidedigna, né? Se vocês baixarem aí, tem artigo de tudo quanto é coisa. Há artigo que na lua crescente o cabelo faz crescer, se cortar o cabelo. Então, artigo tem uma porrada. Mas artigo com peso científico, não. Então, teste flu é isso. É um relato anedótico de uma ocorrência de febre com uma pessoa que está fazendo uso de esteroide, geralmente suprafisiológico. Enfim, o que se sabe sobre imunidade, tá? Quem tem interesse aqui, que é marombeiro, que lê material em inglês, tá? Gostem ou não, se vocês querem estar na frente e vocês querem estar lendo materiais de primeira, vocês têm que saber falar inglês. Ponto final. É triste, é isso, aquilo, existe o Google Tradutor, beleza, é uma forma de vocês terem acesso, né? O Google Tradutor, uma tradução ao pé da letra é sempre ruim, mas enfim, vocês têm que aprender a falar inglês para poder ler esses materiais. Existe um camarada chamado Nelson Vergel, tá? Se escreve Vergel, Nelson Vergel. Se eu não me engano, ele é um camarada que é engenheiro, um rapaz muito culto, que contraiu o vírus do HIV e hoje ele escreveu um livro chamado Build to Survive, né? Construído, feito para sobreviver, onde ele compartilha as experiências dele de saúde, de conhecimento de saúde. Mesmo ele sendo engenheiro, ele buscou aí diversos profissionais gabaritados de saúde no mundo inteiro e ele compilou o material nesse livro chamado Build to Survive. Tem diversos materiais dele dispersos aí pela internet. Basta vocês digitarem Nelson normal, Vergel, que vocês vão ter acesso a fóruns, tem fóruns e material desse cara, onde ele relaciona que teve uma mudança expressiva da sua qualidade de vida, da sua imunidade, depois de usar esteroides anabolizantes, testosterona. Ele é um camarada que faz a terapia antirretroviral, então é um paciente que tem HIV e que usa as drogas antirretrovirais clássicas para frear a carga viral e vive com a sua carga viral quase negativada ou negativada e as suas células de defesa, linfócitos TCD4, no teto, podendo aí levar uma vida igual a um paciente normal, tá certo? Então eu estou falando o que o Nelson Vergel, que é um camarada muito estudado, que não é médico, mas é engenheiro, se eu não me engano, engenheiro ou administrador, que ele relata, tem material científico no livro dele, e ele fala que, enfim, no próprio filme, documentário Bigger, Stronger, Faster, tem uma cena, esse documentário é muito incrível, se vocês não viram, vão ter tempo aí, vão ficar todo mundo em casa,
Eu acho que é prudente, sim senhor, ficar em casa. É uma merda? É. Mas é prudente? É. Pode ser que no final das contas isso aí não tenha impacto nenhum. O vírus que foi documentado aí num país, né, no hemisfério norte, pode ser que ele aqui no hemisfério sul, na área tropical, bateu o sol nele, ele não dura nada. Não sei, não sabemos. Tá? E quem chegar e falar com convicção alguma coisa está sendo precipitado. A verdade é que a gente não sabe. Tá? E o que deve fazer a gente? Vai ficar aqui todo mundo fazendo oração, rezando para não dar nada? É para todo mundo correr para a emergência? Né? Acho que é uma pergunta que vocês devem estar se perguntando. Seguinte, vamos lá. Entenda o seguinte, você, jovem, saudável, não tem problema de saúde nenhum, e começa a ter uma febre, nariz escorrendo, coriza, lacrimejamento, tosse, catarro. E aí, o que você tem que fazer? Vai sair correndo para uma emergência? Entenda o seguinte, a emergência é o olho do furacão. Em tese, quem está fudido está lá. Quem está com a saúde comprometida está lá, procurando ajuda. Você realmente acha que você precisa ir para uma emergência? Você tem que ir. Ponto final. Acabou. Não, pô. Parece uma sinusitezinha que eu tenho. Vou observar mais um pouco. Não tem nada de diferente. Ok, é mais prudente do que vocês irem para uma emergência lotada, onde tem pessoas tossindo, espirrando, catarrando, e muito provavelmente quem tem o coronavírus, está ruim, está lá procurando ajuda. Então vocês irem lá só porque está com o narizinho escorrendo, uma dorzinha de cabeça, pode estar sendo muito mais prejudicial do que benéfico para a saúde de vocês. Vamos falar, alguém perguntou aqui, eu até acabei fugindo da pergunta. Alguém chegou, fez uma pergunta bem dura, né? bem direto ao assunto. Meu amigo, o cara falou aqui, eu vou procurar aqui, o que a gente sabe na prática aí, né? O que realmente tem aí de palpável? Então vamos lá. O que a gente tem de palpável? Tá? De informação, de impalpável, porra nenhuma. Vamos falar do que já circulou de informação que veio até mim, que veio de outros médicos e que parece razoável. Número 1, né? Como eu falei, aqui no Rio de Janeiro já tem paciente confirmado. Inclusive, meu professor, excelente professor da UERJ, tá lá, hospitalizado, entubado, tá todo mundo torcendo aqui para ele sair dessa. É um daqueles professores que você chega de manhã, o cara já chegou no hospital, você vai embora, o cara ainda está lá no hospital. O Dr. Edson é um médico nefrologista, tem saído notícias deles hoje aí. As minhas fontes de informação têm sido só o WhatsApp, não sou de ficar ligando televisão. Às vezes eu vejo alguma coisa, tenho visto alguma coisa aqui. E ele é um paciente que tem mais de 60 anos de idade. Não sei se ele tinha comorbidades, hipertensão, diabetes, mas é um paciente que está hospitalizado, está entubado, está com um quadro grave. E tem sido usado, está sendo usado aí uma medicação que foi usada para tratar. Não estou falando para ninguém fazer isto, pelo amor de Deus. Tá? Tem sido utilizado totalmente off-label, sem comprovação, uma medicação chamada hidroxicloroquina, que foi usada aí para tratar a malária, que em tese impede a disseminação do vírus no tecido pulmonar. Como funciona? Realmente é comprovado? Não sabemos, mas alguns pacientes que estão hospitalizados está sendo usada essa medicação. Não é uma medicação qualquer, tem sua toxicidade, tá? Não é para nenhum ser humano tentar isso aí, tá? Isso tem de palpável. Existem alguns relatos de que na Itália houve um desfecho pior, porque lá eles estão usando uma droga chamada ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal,
e como anti-inflamatório, né? Torcilax, Dorflex, Flancox, Flanax, Nimesulida, Naproxeno, Cetoprofeno, Diclofenaco, Nimesulida. Essas drogas anti-inflamatórias não esteroidais são drogas que têm muitos efeitos colaterais, a gente usa bastante e em alguns casos, né, são drogas totalmente contraindicadas quando o paciente tem dengue ou alguma outra arbovirose. E nesse caso aí, parece que lá eles estão promovendo um desfecho pior, e por isso que a Itália teve um agravo maior, porque lá eles usam bastante ibuprofeno. Não sei se isso é verdade, essa informação veio até mim. Outra coisa, não pensem vocês que vão se jogar numa emergência, por mais que seja um hospital particular, e vão chegar lá, quero fazer um teste para o coronavírus. Não é toda emergência que vai disponibilizar isso. Isso tem um custo. O médico vai pedir isso com critério. Tá? Não pense também que mero exame laboratorial de sangue, hemograma, e um raio-x vai acusar. Tá? Ao que parece, somente tomografia e teste específico que acusa isso, pessoal. Então, não pensem que vocês vão chegar numa emergência e sair aí com a sua ansiedade ou seu problema tratado. Até porque, se tratando de um vírus, tá, não existe uma droga que mate o vírus. Existe a sua imunidade silenciar esse vírus, e algumas drogas são usadas para favorecer para silenciar a atividade desse vírus. Tá? Então, uma pessoa que tem herpes, por mais que ela tenha herpes, tenha a feridinha dela lá, vai usar a ciclovir, seja comprimido, seja pomada, ela não vai matar o vírus. Muitas das vezes essa medicação não vai servir de nada. Então é a imunidade. E imunidade é um negócio muito complexo. Não pensem vocês que o cara fumou a vida inteira, cheirava pó, fazia um monte de coisa, e agora quer tomar 1 grama de vitamina C de 2 em 2 horas, injeção de vitamina D, e o cara está protegido. Não é assim. Vai jogar dinheiro no lixo. Tá? Vai jogar dinheiro no lixo. Não pensem que basta vocês chegarem e tomarem altas doses de vitamina C, vitamina D de uma hora para outra, que vocês vão estar imunizados. Vão acalmar aí o psicológico de vocês, mas não vão ficar imunizados. Então, o que a gente tem de palpável? Né? O pessoal está falando aqui outras coisas. Enfim, outra coisa que a gente pensa. O que acontece? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Certo? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Tá? E eu não estou aqui para condenar ninguém, né? O cara é dono da empresa de álcool em gel, tá vendendo aí igual um louco, dobrou, triplicou o preço, sem dúvida isso é uma safadeza, mas o cara precisa pagar as contas dele e tá vendendo o álcool em gel dele. Não se desesperem, não pensem que álcool em gel é a melhor maravilha do mundo. Água e sabão, tá? Lavou a bactéria, o vírus que está ali, escorreu pela água, foi embora pelo ralo. Tá? Você passou álcool em gel, você está só esfregando ou tentando matar o vírus na sua mão. Né? O vírus, a bactéria. Então, água e sabão sempre na minha opinião, tá? Muito melhor. O álcool em gel, por que ele é muito usado em hospital? Pela praticidade. O médico viu um doente, examinou, saiu daqui, lavar a mão é um tempo que demanda. O que faz? Álcool em gel, esfrega e vai para o próximo. Tá? Mas nada é melhor do que água e sabão. Então não fiquem aí gastando litros, rios de dinheiro com álcool em gel, achando que, vai exterminar, esfregar álcool em gel na narina. Não é assim, pessoal. Tá? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenços, tem pessoas que estão se aproveitando desse momento de uma forma totalmente negativa, né? Se aproveitando do caos. Você imagina uma velhinha em casa que está ligando a televisão, que é hipertensa, que um coronariopata, um paciente DPOC, um asmático, o cara fica desesperado com as informações que ele tem e muitas das vezes ele vai se jogar direto no olho do furacão, vai lá para a emergência, onde tem lá um jovem tossindo, espirrando e vai ser contaminado. Essas são as informações que a gente tem. Não acho que a gente deva
entrar em pânico, entendeu? Mas a gente tem que seguir as orientações que estão sendo dadas. São os governantes que estão ali. E assim, podem me criticar, mas no fundo, meus amigos, os dirigentes, os governantes, eles estão preocupados com a gestão disso aí tudo, tá? Como que vai ser? Existe um recurso. Cada leito de CTI tem um valor, tem um custo, tem uma diária de CTI, por mais que seja no hospital público, tem um custo. E se você sobrecarrega uma emergência, vai lá, 30 mil pessoas, o dobro, 3 vezes mais, fazerem exames desnecessários, né? Alguns médicos eles vão falar, não peço exame, não peço exame, né? A probabilidade do médico errar e pedir coisas a mais é maior se vão mais pacientes ali. Então, sejam criteriosos, tá? Não vão para uma emergência de forma gratuita. Se vocês estão com sintomas típicos que vocês já estão acostumados, tipo uma sinusite, um nariz escorrendo, não se desespere e vá para uma emergência. As orientações dos especialistas, dos pneumologistas estão sendo: se você está com falta de ar e com febre e sudorese noturna, é um sinal possível de alerta e que talvez mereça sim ser avaliado numa emergência. Entenda o seguinte, existe falta de ar, a sensação de falta de ar, né? Quem é da saúde aqui entende isso, e existe a dispneia, a falta de ar avaliada em oximetria de pulso, né? Você chega numa emergência, quem já foi, recebe lá no dedinho um negocinho que morde o dedinho assim e vê a sua saturação de oxigênio. Você está aqui em repouso conversando e você tem uma frequência respiratória. Isso tudo é avaliado para classificar se você tem uma dispneia, se você tem uma saturação ruim, se você tem uma falta de ar orgânica ou se é uma sensação de falta de ar. Então, pessoal, então a gente tem que ficar de olho nessas informações. Não se joguem direto no olho do furacão de maneira desnecessária. Eu sei que quem é marombeiro aqui, cara, a maioria das pessoas que estão aqui, muitas das vezes vão para a academia mais para exorcizar, para fazer terapia na sua cabeça, do que para o seu corpo físico. Eu sou um desses caras, às vezes vou para a academia mais para tratar minha mente do que o meu corpo. Mas, imagina, eu tô lá todo catarrado, nariz escorrendo, boto a mão num halterzinho, deixo lá minha secreçãozinha, daqui a pouco vem outro, bota a mão lá e a coisa começa. Até que ponto isso daí é jogada, é armação da China para quebrar economicamente? A gente não sabe, ninguém sabe. E se for de fato, tá dando certo, porque tá matando pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir as informações que estão sendo dadas pelos dirigentes, ter bom senso, cuidar aí dos nossos idosos, dos nossos familiares, dos pacientes imunocomprometidos, tá? Não fazer essas loucuras. Alguém me explica por que estão comprando tanto papel higiênico, né? A última coisa que você vai pensar numa situação dessa é comprar papel higiênico em excesso. Para que isso, né? Então, a gente tem que pensar que vamos sair dessa e não que é o fim do mundo e acabou, né? Sejamos amigos uns dos outros, né? Eu sei que a população, tá? Eu sei disso, eu falo porque eu estou na linha de frente também, tá? A população perdeu a fé nela mesma, não acreditam-se mais em médicos, não acreditam-se mais em pacientes, não acreditam-se mais em governantes, em políticos, né? A gente acha que está todo mundo mentindo para se dar bem, arrancar alguma coisa da nossa carteira, ou dar um golpe, ou nos enganar. Eu sei disso. Eu também sou uma dessas pessoas. Mas numa situação dessa, a gente não tem que perder a fé, a gente não tem que nos tornar verdadeiros animais selvagens. A gente tem que tentar ajudar um ao outro. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida aí que eu possa tentar sanar aí para vocês?
Rinite é foda, espirro o tempo todo, as pessoas te julgando. Pois é, meu amigo, pois é, pode ser alguma coisa, né? Vai numa emergência só porque tá com uma rinite. Porra, já sei que aquela rinitezinha clássica minha, vai numa emergência lá, entendeu? A pessoa tossiu, corre pro pronto-socorro. Cara, eu sei, o que que acontece, né? Quando você é médico, você viu as coisas, você viu a evolução de doenças, é muito mais fácil julgar as pessoas, eu sei disso. Quando você não viu, né, quando você é um cara, porra, eu sou engenheiro, eu sou mecânico, meu irmão, eu entendo de carro, eu não entendo de gente, eu não entendo de corpo humano. O cara não sabe, meu amigo, ele vai lá, tô tendo essa porra aqui, ó, não tô conseguindo mais apertar o parafuso que eu apertava, por que que tá havendo? Tô com febre. Ok, são pessoas que não têm uma orientação adequada e nem são obrigadas a ter. Elas vão acabar indo para uma emergência. E é por isso que a gente está buzinando no ouvido. Não é porque a gente não quer trabalhar nem nada disso, não. Hoje eu trabalhei numa emergência, é máscara o dia todo, é álcool 70 o dia todo, é cadeira do paciente lá, cadeira sua para cá. Para evitar contágio, o paciente às vezes fica como se fosse ofendido, só que ele não entende que você tem família em casa, esposa, filho, você saiu, ele vai vir outro. Então, se ele botou uma bactéria, um vírus para cima de você, você devolve para outro. Então, a gente tem que ter bom senso. Eu sei que nosso país é um país que está acostumado a se tocar, a se abraçar, né? É uma questão cultural. Só que, infelizmente, as orientações que a gente tem até agora são essas e eu acho que a gente deve seguir. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Brasília, as academias todas fechadas. Aqui em Niterói também estão fechando a maioria das academias, tá? Pelo amor de Deus, lava a bunda com água. Isso aí, lava com água. Porra, precisa comprar rolos de papel higiênico, né? Estão revendendo papel higiênico por 20 vezes mais. Porra. Médico Leandro Almeida mandando parar de usar álcool 70 e usar vinagre. Quero ver passar vinagre no furingo. Cara, é álcool 70, tá? A gente sabe que tem uma ação bacteriostática, né? Vírus é um negócio complicado de você garantir que vai matar, porque vírus não tem metabolismo, né? Mas é a orientação que a gente está recebendo. Então, cara, é água, sabão e álcool 70. Na minha opinião, tá? E o que eu já aprendi na faculdade, vi infectologistas falando, é água e sabão. Tirou, passou água e sabão, limpou, jogou o que estava ali grudado pelo ralo, um abraço. Na minha opinião, é melhor do que álcool 70. Se você não vai poder lavar a mão com água e sabão, ok, passa álcool 70. Agora, vinagre, ácido acético, pode até ter alguma ação, enfim, né? Vai até afastar as pessoas. Vamos fechar as academias em Niterói? Se for, vamos malhar na praia. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Quando você tem filho, família, e você começa a ficar cheio de fios brancos na cabeça, você começa a ficar meio, sei lá, cara, não sei. Né? Eu tô preocupado com a minha família, com a minha mãe, com meu filho, com a minha esposa. Comigo, eu não posso adoecer, eu seguro a onda de uma família. Então, eu não tô nem, cara, tão preocupado com maromba, não, entendeu? Eu gosto da minha terapia, é meu calmante, não fumo, não bebo, não cheiro, é o meu calmante, é o que me faz bem, é o que me acalma, mas eu acho que eu não tô tão preocupado com isso, não, cara, infelizmente. Queria saber o que tem a ver limpar o cu com corona. Pois é, parabéns, saudade de você, meu amigo. Vou ter que desconectar porque minha conexão tá ruim. Everaldo Veloso. Fala, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu camarada. Quanto tempo de desenvolvimento da doença? Cara, pelo que eu já ouvi falar aí, depois do contágio, você pode desenvolver a doença em até 7 dias, tá? Mas, de novo, essa informação não tem uma fidedignidade 100% confiável.
As pessoas falam demais sem informação alguma. Sobre interferon alfa 2, 2B, 2 beta, tem respaldo. Não sei, cara, não conheço, não faço a menor ideia. Né? Parece que tem alguma medicação antirretroviral que foi tentada utilizar, se eu não me engano, lopinavir ou ritonavir, e que não teve grande sucesso. São medicações antirretrovirais para tratar HIV, mas não teve sucesso. Parece que o que está respondendo é essa medicação hidroxicloroquina. Mas se isolar até quando? Pois é, cara. Até a curva epidemiológica começar a se achatar, né? Até as notificações começarem a diminuir, a gente vê que isso está surtindo efeito. Realmente, cara, é foda, meu amigo, é foda. Também essa resposta ninguém vai te dar. Não, a gente vai se isolar até abril e tá tudo certo. A gente está fazendo uma proposta. O que tá, a gente, né, parece até que eu estou envolvido em alguma coisa, né? Os governantes estão fazendo estão propondo aí uma possibilidade, 2 semanas, né? Meu filho está sem creche, né? Minha esposa parou nas aulas, enfim, só está funcionando o hospital. Academia hoje, eu já vi aqui que várias estão fechadas. O paciente quer abraçar você. É foda, né, cara? Pior que você fica naquela e o cara acha que você está sendo escroto. Rômulo, caso de febre e todos os sintomas, melhor emergência ou consulta no ambulatório? Então, falei aqui, cara. O que eu acho que deve motivar a sua procura a uma emergência hoje? É a falta de ar, dispneia. Porra, tô com uma falta de ar que eu nunca tive, tá totalmente fora do normal. Febres noturnas, principalmente, sudorese noturna. São sintomas aí que, pelo que parece, são sintomas inespecíficos, né? Uma pneumonia bacteriana pode causar isso. Mas são sintomas que a gente tem visto mais frequentemente nessas doenças, tá? Então, tá com uma falta de ar fora do normal e tá tendo febre, sudorese noturna, eu procuraria emergência sim, tá? Parece coisa de filme, surreal, realmente, cara. Tá surreal, porra. Tá surreal. Só que nós passamos já por coisas piores na história, né? Passamos por períodos piores, por doenças piores, né? Então a gente tem que encarar essa porra de frente. Dr. Cláudio Duarte, isso quando não mostra o pênis com alguma coisa depois que apertar a mão. Meu camarada, já me aconteceu essa porra, pode ter certeza. O cara chega lá com uma sífilis, mostra lá aquelas lesões ulceradas, e depois que apertar a sua mão, você já fala, cara, a água ali, ó, torneira, água, sabão, lava ali. E mesmo assim o cara vem com aperto de mão. Eu falei, pô, sem essa, né, meu camarada? Parece brincadeira, mas isso acontece. Brasil é foda. Quantos casos já confirmados no Rio? Olha, eu tô por fora. O que eu sei de fato é que tem uma pessoa, né, que foi meu professor da faculdade, confirmado na UERJ. É um professor de nefrologia da UERJ. Parece que as pessoas que tiveram contato com ele lá também estão em suspeita. Usuários de esteroides anabolizantes são população de risco? Definitivamente não, tá? O governo esperou o carnaval acabar para alertar do corona ou é teoria conspiratória? Cara, não sei, não faço a menor ideia. A live, meus amigos, eu não salvo, eu não sei nem como é que salva isso aqui. Quem geralmente salva essas lives é um canal chamado Broly, B-R-O-L-Y Project. É um Dragon Ball o desenho dele, e ele geralmente salva e bota lá no YouTube, tá? Ia começar o ciclo, tive que recuar. Como controlar a pressão arterial com o uso de recursos ergogênicos? Primeira coisa, né, cara, é avaliar a dose do que você está fazendo, caracterizar essa pressão. Uma coisa que acontece muito, as pessoas, eu vi a pressão, bum, tá lá, 15/9. E aí, o que faz? 15/9 não configura uma emergência hipertensiva. Não tem que tratar de imediato. Agora, e aí, eu fico 15/9 sempre? Tá? Na minha opinião, se há uma dúvida, você tem que fazer um exame chamado mapa 24 horas para você saber se de fato aquela pressão está sendo sustentada ou ela é episódica, né? É lógico, né? Você vai aferir a pressão e está lá 19
por 12, 190 por 120. Cara, é uma emergência hipertensiva, tem que ir para emergência tratar. E provavelmente você é um cara hipertenso que pode ficar assim várias vezes. Então, provavelmente você vai ter que tratar, né? Normalmente, testosterona, ela vai aumentar seu estradiol, e por aumentar seu estradiol, também vai aumentar seu óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, já vi pacientes hipertensos baixarem a sua pressão fazendo uso de testosterona. Mas também já vi pacientes se tornarem hipertensos, pacientes se tornarem obesos e necessitarem de uso de antihipertensivo. Testosterona não emagrece ninguém, testosterona não engorda ninguém. Mas ela pode favorecer um processo desse à medida que você começa a treinar. Treina com maior capacidade, maior vigor físico. Então, se você movimentava X watts, você passa a movimentar 2X watts. Seu corpo vai pedir mais 2X calorias. E se essas calorias vierem de docinho, massinha, friturinha, você provavelmente vai engordar. Então, a testosterona te engordou? Ela não, mas o fato dela ter aumentado a sua força, você puxar mais carga, você criou uma demanda maior. Essa entrega dessa demanda está vindo majoritariamente de fontes calóricas ruins, você entrou em saldo calórico positivo, você favorece a sua engorda. Então, é todo um processo, não adianta a gente arrumar o culpado, tá certo? Um culpado isolado. Vamos lá. Então, quem toma o Ribeiro Mateus, quem toma esteroides tem mais facilidade, dificuldade de pegar o vírus? Não temos essa informação, tá? Exatamente, acontece muito. Técnico do Flamengo deu positivo para o corona. Aí, mais uma informação. Rodrigo, valeu pelo vídeo, obrigado. Um abraço, meu camarada. Ribeiro Mateus, aqui em Juiz de Fora tem 3 infectados e muitos suspeitos. Pois é, a gente vai acabar tendo contato com isso. A questão principal é ter contato e absorver a porrada. O sistema de saúde absorver a porrada. Se a gente tiver um contato imediato, volumoso, o sistema de saúde quebra e a gente não absorve a porrada. E não absorver a porrada é faltar leito, é faltar CTI, é faltar material, é faltar gente, e vocês verem gente morrendo desnecessariamente, médico tendo que optar, paciente mais novo, mais velho, vamos ter que salvar o mais novo, porque o mais velho é menos viável. Ninguém quer isso, né, meus amigos? Nós não somos animais, né? Você quer chegar numa unidade e receber o melhor tratamento possível, ainda que você more no Brasil e saiba que a realidade brasileira é dura. Vamos ver mais aqui. Boldenona subcutâneo de Deposteron, o que acha? É o que eu estou fazendo atualmente. Para quem já me perguntou aí, atualmente eu estou usando, não mais subcutâneo, mas eu uso Durateston e Boldenona. Estou fazendo aí atualmente 250 mg semanais de Durateston, 250 mg semanais de Boldenona. Boldenona é uma droga veterinária, mas é uma droga que, na minha opinião, é muito segura em termos de custo-benefício, de efeitos colaterais, de alterações metabólicas praticamente nulas e toxicidade também baixíssima, tá? Nenhuma, perdão. É uma droga, é um éster, é um esteroide esterificado sem toxicidade nenhuma, tá? Uso isso aí também na minha cachorrinha. O médico falou que tem o traço de anemia falciforme. Não sei o que é isso e devo me preocupar. Boa pergunta. Traço falcêmico ou traço de anemia falciforme, né? As nossas hemácias, elas têm um formato bicôncavo. Então, imagina que esse mouse aqui é a sua hemácia e que essa hemácia ela é achatadinha aqui e aqui. Ela é côncava, né? Côncavo é que ela tem aquela cavidadezinha para cá e a cavidadezinha para cá. Aqui ela está convexa, é o contrário disso aqui, ela é côncava. Ela é bicôncava. E esse formato bicôncavo, a natureza é sábia, ela colocou nesse formato porque esse formato favorece aí o transporte de oxigênio
pela nossa hemoglobina. E uma pessoa que tem anemia falciforme, ela tem um formato de foice. Falciforme, não sei por que cargas d'água, acho que é latim ou grego, quer dizer formato, forme, né? False de foice, formato de foice. E elas parecem uma foice mesmo, igual aquela foice da morte. E esse formato de foice dificulta a carreação desse oxigênio. Então essas hemácias oxigenam de forma precária o seu sangue. Então a sua oxigenação é precária se você tem anemia falciforme, se você tem 100% dessas hemácias falcêmicas. Se você tem 100% dessas hemácias normais, você tem uma oxigenação normal. O que acontece é que quando a pessoa tem traço falcêmico, ele tem 50% dessas hemácias em formato falciforme, em formato de foice, e os outros 50% formato bicôncavo normal. Então, esse paciente, normalmente, ele não tem queixas, ele tem uma vida normal. Tá certo? Isso até representa uma vantagem biológica, evolutiva, em pacientes que têm malária, em pessoas que foram para regiões endêmicas de malária, né, na Amazônia, e que tinham esse traço falcêmico. A malária ele destruía parte dessas hemácias, e quem tinha esse traço falcêmico era evolutivamente mais apto a sobreviver a essa destruição. Depois, se vocês tiverem curiosidade, né, eu não estou falando da forma perfeitinha, mas se vocês tiverem curiosidade, coloca aí na internet traço falcêmico, malária, e aí vocês devem ver alguma coisa relacionada, tá certo? Então, interessante aí a dúvida do nosso amigo. Vamos ver aqui. Se você tem pergunta, se você tem traço de anemia falciforme, não deve se preocupar, tá? Se você tem traço, não acho que deva se preocupar, tá? Doutor, tomando Deposteron semanal, eu estou melhorando a disposição. Maravilha. Faça seus exames laboratoriais para saber numericamente como estão as coisas, mas a clínica é soberana. Que bom que você está melhorando. Falam que o risco maior é em idosos, mas a hospitalização em maior número é nos idosos também. Há muitos jovens hospitalizados. Entenda o seguinte, né? Idoso tem um aparato imunológico muito pior do que o nosso. A capacidade, a imunogenicidade, a capacidade de produzir anticorpos no idoso é muito inferior do que a do meu filho de 2 aninhos, do que a minha, que tenho 35. A do meu filho é melhor do que a minha, ele tem um aparato imunológico melhor, ele tem órgãos como o timo, que nós vamos perdendo com a avançada idade. O idoso perde esse órgão. Então a capacidade de produzir anticorpos é menor, e o idoso ele tem menor autonomia, né? Como eu falei no vídeo lá sobre autonomia cardiorrespiratória. A gente precisa respirar, aquilo que eu falei uma vez falando sobre o Dallas McCarver, falando, o Dallas morreu engasgado. Meus amigos, morre engasgado criança, morre engasgado idoso. Um cavalo com massa muscular não morre engasgado, porque ele consegue recrutar músculo e botar para fora o que ele precisa botar. Então, essa autonomia cardiorrespiratória que a gente precisa, uma pessoa que se exercita tem muito mais essa autonomia, muito menor necessidade de uma intubação orotraqueal, um tubo ser colocado na sua boca para fazer o que o seu organismo não está conseguindo, que é a troca gasosa. E colocar um tubo desses, para fazer uma máquina dessas, aumenta muito mais as chances de complicações e de mortalidade, tá? Onde se encontra a boldenona? Aonde que a gente deveria encontrar ela, né? Em lojas veterinárias e no mercado negro. Na minha opinião, tá? Não estou falando para ninguém usar nada disso, mas é muito melhor usar veterinário do que de mercado negro. Veterinário tem uma chancela, tem um registro. Mercado negro, não. Fale sobre finasterida. Eu melhorei bastante minha calvície, tá? Modéstia à parte aí.
Eu sei que eu melhorei, estou feliz com isso. Se eu fosse ficar calvo também, foda-se. Mas melhorei bastante a minha queda de cabelo. A minha queda de cabelo, né? O que eu estou fazendo em mim, eu não estou fazendo em outros pacientes. Eu pensei em mil coisas aí, se eu vou realmente abrir isso para outras pessoas. Tenho um conhecimento sobre isso, né? Você, para fazer o tratamento correto, na minha opinião, tem que ser avaliado o seu exame de sangue. Existe uma forma correta, apropriada de utilizar inibidor de 5-alfa-redutase, ou a finasterida ou dutasterida. Eu cheguei a fazer uso do dutasterida, mas existe uma forma correta de utilizar. E eu estou querendo divulgar esse assunto para vocês, tá? Vou fazer isso em outras pessoas. Em mim eu tive um resultado absurdamente satisfatório. O lugar que eu mais tenho queda de cabelo é na região posterior, mas na frente, onde eu também tinha, já melhorou bastante. Enfim, e eu tô vendo como que eu vou divulgar isso aí para vocês. Enfim, esse negócio é um negócio muito interessante que eu nunca vi ninguém falando. Modéstia à parte, é algo que eu penso que pode ajudar muitas pessoas, sim. O folículo capilar, ele é uma fonte inesgotável de células totipotentes. E se você ainda tem aquele folículozinho, por menor que ele esteja, por mais miniaturizado que ele esteja, você pode acordar ele, sim, e é isso que eu tenho visto comigo diariamente, tá? O que eu estou fazendo, de fato, tem menos aí de 4 meses e me deu um resultado muito satisfatório. Eu acredito que isso possa beneficiar outras pessoas, sim. Queda de cabelo é um troço relativamente bobo, mas que incomoda muitas pessoas. Eu confesso que cabelo era um negócio que eu nem pentear o cabelo penteava. Mas quando eu comecei a ter queda de cabelo, eu acabei me incomodando. E hoje eu continuo sem pentear o cabelo. Mas é um negócio que, quando a gente tem alguma coisa e a gente perde, às vezes a gente só dá valor quando a gente perde, por mais que aparentemente você não servisse para nada. Então, enfim. Devo começar a fazer uso de anastrozol no início do ciclo ou espero os colaterais? Eu sou radicalmente contra o uso de anastrozol. Se eu não me engano, eu tenho somente um paciente que faz uso de exemestano, porque é um único paciente totalmente fora da curva. Ele está em desmame dessa medicação. E 99,9% dos meus pacientes, só tem um paciente que faz uso de exemestano. E mesmo assim, a gente está em desmame dessa droga, porque eu sou radicalmente contra o uso de inibidores de aromatase, tá? Na sua experiência, quais são os esteroides mais seguros para uso recreativo em Blasting Cruise? São os... Vai acabar aqui, não? São os esteroides esterificados, testosterona, sem sombra de dúvida, nandrolona, boldenona. Testosterona, boldenona e nandrolona, na minha opinião, são os carros-chefes aí, os mais seguros. Por mais que boldenona seja um esteroide veterinário, ele é um derivado da testosterona, uma molécula muito semelhante à testosterona. São os 3 que eu mais gosto e que eu acho mais seguros, de um modo geral. São esses 3, tá? Qual a diferença do Durateston para Deposteron? Somente os ésteres. Todos os dois são testosterona. Fala, Rodrigo. Edu Ramos. Um abraço, meu amigo. Melhor forma de controlar estradiol é na dose que você faz da testosterona. Testosterona é um hormônio e um pré-hormônio. Se você dá esse hormônio, parte desse hormônio vai virar estradiol. Estradiol é bom, meus amigos. Estradiol melhora seu anabolismo, dificulta o acúmulo de gordura visceral. Vocês já viram aí homens gordos, barrigudos, com aquela barriga estufada que você aperta, parece que o cara está forçando e ele está lá, não, eu estou relaxado, e a barriga é dura. Quantas mulheres vocês viram assim? Pouquíssimas. A maioria das mulheres tem uma barriga, por mais gorda que seja, é uma gordurinha amanteigada, macia. Não é aquela gordura densa, dura, visceral. Estradiol dificulta esse acúmulo dessa gordura, tá certo? Então, não pensem que estradiol é um hormônio ruim, é um mal necessário.
Tá certo? Doc, quanto tempo até 500 miligramas por semana de cipionato começar a dar efeitos no organismo? Olha, você normalmente vai observar isso aí na primeira ou no máximo terceira semana, tá? Mas essa dosagem aí, geralmente na primeira semana, você já começa a ter ereções matinais praticamente diárias, a sua força vai aumentar, os seus pensamentos erotizados, né? Isso aí é um pouco mais subjetivo, né? Mas geralmente na primeira ou até o final da terceira semana, tá? Proteína de soja realmente aumenta os níveis de estradiol? Totalmente mito, tá? Esqueçam isso. Pode comer. Não sou a favor do consumo de soja, acho uma proteína péssima, uma proteína de baixo valor, de baixo valor biológico, tá? Não adianta você ter um aminoácido lindo aqui que não consegue chegar e ser incorporado no seu músculo, na sua síntese proteica. Né? Síntese proteica não necessariamente é só um ganho de massa muscular. Né? Existem diversas coisas no seu organismo que a síntese proteica faz parte. Né? Síntese de hormônios, a renovação celular, né? A síntese de imunoglobulinas e a síntese de massa magra. Então, uma proteína de soja, na minha opinião, só serve para dar gases e você, enfim, dá gases, né, uma leguminosa, mas não vai aumentar seu estradiol, tá? Antes de aumentasse, tá, seria melhor. Dr. Cláudio, Rômulo, que você propõe para tratamento de início de ginecomastia com exames laboratoriais para dominância estrogênica? Obrigado, aguardo seu curso aqui em São Paulo, quando a poeira baixar. Pois é, meu amigo, eu estou pensando aí, eu gosto muito de cursos presenciais, onde eu tenho contato físico com as pessoas, mas eu estou aí, confesso que eu estou rendido aí à possibilidade de fazer um curso online e passar o meu conhecimento tanto para médicos quanto para pessoas com interesse nesse assunto. Sobre tratamento para ginecomastia, cara, se a glândula está consolidada ali, não tem muito o que fazer, somente cirurgia vai remover a glândula. Se o paciente tem a propensão, ele deve ficar aí na gavetinha dele com tamoxifeno, 20 miligramas. Se começa a ter um homem normal, ele não sabe nem que ele tem um mamilo, ele está aí fazendo suas coisas, tomando seu café, ele nem sabe que um mamilo existe. Se você começa a usar esteroide e daqui a pouco o mamilo está coçando, o outro está coçando, porra, alguma coisa diferente está acontecendo e esse cara pode estar com essas 3 palavras: dor, sensibilidade ou coceira no mamilo. Se isso surgiu, é prudente que você entre com tamoxifeno. Ah, mas e se for psicológico? Se for psicológico, a gente não vai saber, só o cara que sente. Se o paciente fala para mim que tem isso, eu entro com tamoxifeno, 20 miligramas, um comprimido manhã, um comprimido à noite, por uma semana, depois mantenho um comprimido ao dia, tá? Não estou falando para ninguém fazer nada disso, tá ok? Boa noite, Romulo. Faço uso de 1 ml de deposteron 5 dias. Esta quantidade será necessária para sempre ou em algum momento poderá diminuir? Cada caso é um caso, cara. Tem que estar dosando, né? Primeiro, se é deposteron mesmo de farmácia, você está fazendo aí 100 miligramas a cada 5 dias. É uma dosagem razoável, que pode estar te trazendo um grande benefício, mas você pode até numa dosagem maior tá com benefícios ainda mais estáveis, mais consolidados, tá? Então, de um modo geral, para mim, um paciente que esteja aí até seus 1.000, 1.200, 1.500 nanogramas de testosterona total, ele tá bem, tá totalmente saudável, tá? Não tem que ficar nessa porra de laboratório até 700, 800 nanogramas, tá? Porque pessoas normais, jovens, produzem esses níveis. Meus amigos, está fechando a live aqui, 25 segundos. Fiquem de olho nas informações, não esmoreçam, não baixem a cabeça, protejam seus velhinhos, protejam as pessoas que vocês amam. Vamos ficar ligados nas informações, lavar as mãos, se alimentar direitinho. E por mais que a gente goste de atividade física, vamos dar uma freada. A gente vai mantendo contato aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima, tá?